Esse tanque de alvenaria, construído aqui no meio do campo, tinha por finalidade colocar água para o gado beber, mas também ração. E a gente vê ele todo rachado e já foi consertado várias vezes. Porque, primeiro, o tijolo que é construído no Rio Grande do Norte, predominantemente no sertão, tem salitre, nitrato de sódio. E esse sal, como qualquer sal, ele tem a capacidade de absorver a umidade do ar. Então, a liga do barro, mesmo depois que o tijolo é queimado, ela é absolutamente comprometida com a presença desse sal na argila que foi construído o tijolo. Então não tem consistência. E ao absorver a umidade do ar, onde ele estiver o tijolo, vai quebrando a liga, a estrutura que mantém o tijolo como uma peça de argila para a construção de paredes de alvenaria. Então ele vai rachando. Esse é um dos prováveis não, com certeza é uma das causas com que não se pode construir parede de alvenaria aqui no Nordeste. A outra é a alta temperatura, o aquecimento aqui é extraordinário. Então todos os materiais eles se dilatam, ele tem um movimento interno. Tanto a caliça, que é a cal e cimento, a cal e areia, como o cimento, a massa de cimento, e também o solo, na estrutura embaixo, e também a argila com a qual o tijolo é construído, vai dilatando. E ao se dilatar, vai quebrando a parede da estrutura. Não tem cimento que segure, a não ser que ele colocasse um ferro, um radier, o nome técnico popular, que seria uma estrutura de ferro acima, na parte de cima, porque o ferro, a dilatação é diferente no calor, com relação à massa de cimento com a qual é sentado o tijolo. E aí se compensam, aí não rachava. Mas a gente vê que mesmo aqui, tem determinadas construções que mesmo com um alicerce feito com ferro e cimento, ainda há grande probabilidade de que a parede rache, a parede de alvenaria, por conta do salitre e também por conta do alto calor, que cada vez é maior aqui nessa área do Nordeste. Nós já temos aqui, agora, nesse momento, um aumento de 5 graus na temperatura média dessa área do Brasil. O que já é um absurdo, pois os seres vivos, animais e vegetais, estão adaptados, escolheram esse lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Só que essas variáveis atmosféricas estão extraordinariamente diferentes daquelas que atraiu a vida para essa área do Brasil. Então, no momento, nós já estamos sofrendo aqui. Nós estamos sofrendo, e nós aqui não é apenas o ser humano, mas todas as formas de vida animal e vegetal estão sofrendo absolutamente com esse aumento de temperatura, que 5 graus já é extraordinariamente alta para o ser vivo suportar, e vai aumentando. O aquecimento vai aumentando porque os elementos que controlam a temperatura aqui nessa área do Brasil foram eliminados, que são a cobertura vegetal e a presença
a cobertura vegetal viva nos valores que foram criados aqui. E hoje já não tem mais. A gente olha para todo lado aqui e praticamente não existe árvore aqui, porque foi tudo eliminado para a criação de gado, os campos de lavoura e campos de pastagem do gado. Então o negócio foi tão intenso que o clima já deu a sua resposta. No caso, uma resposta negativa, que faz com que a vida vá desaparecendo aqui rapidamente, porque a temperatura está subindo muito rapidamente, ao ponto de que não deu tempo dos seres vivos se adaptarem à nova situação de temperatura. E a gente sabe que quando aumenta a temperatura, todos os outros elementos da natureza vão se alterando. Por exemplo, a fuga de água aqui do solo aumentou. A fuga de água do corpo das plantas aumentou. A fuga de água do corpo dos animais aumentou. Se eu com 70 quilogramas de massa corpórea há 20 anos precisava beber 3 litros de água por dia, ingerir 3 litros de água por dia, agora a perda de água por suor, por conta da alta temperatura, é muito maior. Rimou e é verdade. Então agora eu já tenho que beber no mínimo 5 litros de água por dia, sem falar nos líquidos que a gente ingere, por exemplo, no suco de frutas, ou na própria fruta, nos alimentos de modo geral. Então é necessário recompensar, e mesmo assim o organismo vai sofrendo danos por conta desse aumento da temperatura. E nós aqui sempre temos a preocupação de mostrar em nosso trabalho que nós fazemos um trabalho de educação ambiental que compreende todas as formas de conhecimento do ser humano, exceto espiritualidade, porque é sobrenatural. E nós estamos aqui numa parede de um açude que existiu aqui pelo menos há 100 anos. E a gente chega aqui na parede e encontra, hoje já não tem água porque a parede arrombou, aqui a danação de formigueiros, um formigueiro extraordinariamente operante aqui, com bastante movimento de terra aqui recente. O que indica que esse formigueiro ainda está vivo, apesar da mudança climática que está eliminando, inclusive, as formigas aqui dessa área. Ele está ativo só que é na parede de terra de um açude. E quando a gente diz que no semiárido nordestino de 1 milhão de quilômetros quadrados pode ter 2 milhões, então numa área de 1 milhão de quilômetros quadrados existe pelo menos 2 milhões desses pequenos barreiros, desses pequenos açudes que é chamado de barreiros. Aqui está um. Só que esse aqui, como a gente disse, torou a parede por conta das chuvas que normalmente uma chuva de 100 milímetros, que significa 100 litros de água por metro quadrado da chuva precipitada. Ela tora qualquer parede de açude aqui porque é um absurdo de água. 100 milímetros de chuva em um dia de 24 horas é um absurdo para quem. Então, quando acontecia essas chuvas, ainda hoje é possível que aconteçam, vários açudes quebravam a parede porque o sangradouro não dava vencimento à vazão de água, da vazão de água que era extraordinária. E nós estamos caminhando então numa parede de açude e ali está a única água que está se acumulando aí, que é aquela que existiu aí nesse lugar onde tem esse líquido, o porão do açude, que provavelmente era 3 ou 4 metros abaixo do que está aí e foi assoreado ao longo dos tempos. E o fato é que o açude não suportou chuvas que podiam acontecer em 24 horas de 100 milímetros, que são 100 litros de água por metro quadrado. E se essa água acontecia em 24 horas, com certeza 90% dessa água precipitada na bacia do açude, do riacho, escorria para o açude. Porque de imediato, com a chuva dessa, a terra ficava saturada de água, as plantas ficavam abastecidas de água e a tendência da água era correr por gravidade para os açudes, onde a parede não suportava o volume de água e arrombava. Não sei se está rimando, mas essa é a realidade. Então nós aqui mais uma vez estamos dando uma informação científica, informação de educação ambiental científica, que nessa área do Brasil
que é chamado de semiárido nordestino, que hoje já tem 1 milhão de quilômetros quadrados, e até inclusive nos 9 estados, e o estado do Maranhão não era para ter esse tipo de semiárido, mas já tem, porque o estado do Maranhão não tem a chamada caatinga, que é o semiárido natural, não existe no território maranhense. Mas tem os lençóis maranhenses, que são áreas que, embora recebendo 2.000 milímetros de chuva por ano, ou seja, 2.000 litros de água por metro quadrado ao ano, não tem cobertura vegetal e por isso é um deserto. E deserto que a gente se refere aqui não significa deserto árido, mas desertos por falta de vida, por ausência ou escassez de vida, que é o caso dos lençóis maranhenses, onde não tem plantas. E se não tem plantas, não tem animais. Ou seja, se não tem flora, não tem fauna. Essa é uma realidade que a gente tem que explicar, porque muita gente não entende como é que um lugar que chove tanto como o Maranhão pode ter teve o primeiro deserto do Nordeste, que são os lençóis maranhenses, que recebem tanta água da chuva, cheio de lagoas, com água que não consegue escoar, fica presa lá, remoto de novo. Mas a gente sabe que tudo isso é obrigado a gente, porque o brasileiro não entende o que é que está acontecendo aqui. Então nós estamos vendo aqui um dos 2 milhões de açudes ou pequenos açudes, chamados de barreiros, que existe no semiárido nordestino, e mesmo assim a seca está cada vez maior, cada vez mais quente, e a fuga da água aqui é extraordinária por vários vetores, e o fato é que a água da chuva foge daqui como o diabo foge da cruz.